cristão pode se meter em política, pastores podem se meter em política. Então, vamos direto ao assunto, né? Bem, para mim, a política é algo universal. Entre o marido e a mulher, existe uma política. Entre o marido, a mulher e a criança, existe uma política. Às vezes, o filho vai tentar conseguir algo com a mãe e não consegue. Aí, o filho recorre ao pai, né? E o pai, vamos ver isso aí e tal. Então, isso é uma política, queira ou não, né? A política partidária, ela é perigosa, né? E como remédio, vai depender da dose. Então, para mim, tudo é política. Na igreja tem política, entre os pastores há política, entre os padres há política, um mais influente do que o outro. Então, para mim, se meter em política depende. Porque nós entramos nessa conversa de não se meter em política, crente, pastor, não se mete em política, e nós nos ferramos, porque eles botaram muitas leis, a gente elegeu muita gente safada, muita gente ruim, fruto da mídia, são os deuses da mídia. Então a igreja sentiu o peso. Quando esses deuses da mídia, que eram os salvadores da pátria, começaram a enfinhar na igreja a sua doutrina, né? Então, a questão da política, o pastor, né, depende do pastor, porque se o pastor trabalhar para um político ou for um deputado é outra coisa, né? Mas assim, o pastor ele deve evitar, o crente deve evitar brigas partidárias e briga de cachorro grande. Briga de cachorro pequeno não se mete, dizia meu pai. Então, quando tem dois cachorros grandes brigando, deixa eles brigar, né? Mas o cristão, ele deve saber que ele é um cidadão. Aí chega um cara e diz, você é crente, você é católico, você não pode se meter em política. Sabe por que ele fala isso? Porque ele quer dominar você. Sim, ele quer dominar você. Aí no momento que ele domina você, aí lascou, e aí lascou, e aí lascou. É claro que nós podemos se meter, agora com critérios, é como um remédio. Se for demais, mata. O remédio é bom? O remédio salva? Mas se for demais, não adianta deixarmos os nossos púlpitos para apregoarmos política partidária. Mas também nós não somos um bando de idiota para ficar... eu não me meto nisso, eu não sei nem que ninguém existe, né? Então, assim, o cristão ele deve estar mais atento do que os demais à política, porque vai mandar nos seus filhos, vai mandar no Brasil, a questão financeira. Essa questão política, quem está me entendendo aí? Quem está me entendendo? A questão política ela não é só política partidária, partido popó, pipi, popó, não. Mas em tudo a política. Eu participo de igreja desde 15 anos de idade, a política na igreja é grande. Não é a política partidária para me eleger, né? Mas tem igreja até que tem até partidos, né? Como a Igreja Batista, que sobe ao poder na Igreja Batista através do voto. Igreja presbiteriana também. Então, mas qualquer igreja tem sempre uma política entre os pastores. Juntou duas pessoas, tem uma política. Tem um marido, aí tem a mulher tem uma lei e o marido tem outra lei. Mas tem que, tá entendendo? Tem que saber dosar essa questão. Sobre a política partidária, o que eu acho? Estão me perguntando a pergunta aí, então o que eu acho? Eu acho que deve se meter sim. Agora com critérios, né? Eu acredito que padres deveriam ser deputados, pastores também, porque a gente tem medo do pecado, né? Agora saber que essa é uma área muito melindrosa. Lembra o que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, as armadilhas que há, onde a mentira às vezes parece mais verdadeira do que a verdade. Então é uma área muito perigosa, né? E o amor ao poder, à prata, é maior do que o amor à vida. Então a turma para te lascar, né? A turma para te lascar é no instantezinho, né? Cada pessoa tem sua lei, né? Agora a gente ficou muito assim, a
gente ficou muito tchutchuca. Tchutchuca, vem aí pro teu trigão. Tchutchuca, a gente ficou muito, ai, eu sou santa, eu sou santo. Ai, que coisa horrível, eu não me meto nisso. Aí a política pegou e ó. Por que as igrejas estão fechadas? Puíca. O puíco bota quente, meu amigo, bota quente. Então, se você gostar desses puícos, volta nos puícos. Tá entendendo? A igreja tem que se impor. Nós temos um grande exemplo da religião judaica. Os judeus sabem mexer com política. Os judeus são políticos. Né? Aí depois nós vemos a igreja católica. A igreja católica manobrou o mundo durante muito tempo. E por que você não é islâmico? E por que o mundo não é? Porque a igreja católica entrou quente. Nós devemos isso aos católicos e aos templários. A igreja católica beneficiou até os judeus, porque se a igreja católica não tivesse feito guerra de 200 anos... Cadê meu café? Eu exijo café. Café, vamos fazer greve. Café. Eu quero café, quero café. Olha, preste atenção, tá? Então a política existe desde o berço. Tem gente que é triste em política. Tem gente que é abençoado. Ou seja, saber lidar com o homem. Homem é chato. Tá entendendo? Graças a Deus que eu sou homem. Porque se eu fosse mulher para lidar com um bicho desse, não dava. Homem é chato que só molesta. Aí a mulher tem que saber lidar quando ele estiver menstruado. Né? E a mulher, e assim, ó a puíca aí, ó a puíca. Tá entendendo? Não adianta a gente dar uma de tchutchuca. Ai, isso é puíca. Ou a gente dá uma de doido e querer derrubar o Congresso, pegar na peixeira. Não. Tudo com ordem e decência. Tá entendendo? Aqui me perguntaram sobre o nome de alguns pastores que se metem na política. Claro, o filho dele é deputado. Tá entendendo? Tem que se meter mesmo. Ele tem que abrir o bocão. Agora, se ele está falando errado, é outra coisa, tá? Agora é o seguinte, graças a Deus que a gente tem se entendido até agora, o Brasil. Mas no momento que o Brasil desentender, a gente vira uma Venezuela. A Venezuela é um péssimo exemplo da gente. Né? Porque as igrejas estão fechadas e o cabaré está aberto, e o bar está aberto, é porque as quengas fazem distanciamento social, é porque eles entendem que a igreja é para se lascar mesmo. Fecha a igreja e deixa o cabaré aberto. Está entendendo? Ou seja, a igreja ela tem que se impor. Se ela não se impor, aí vem um grupinho com 4 gatos pingados e se impõe. Se impõe. Para você ter ideia, até o nome de mãe e pai querem tirar. Não pode chamar mais de mãe nem de pai. Na Alemanha, isso já está funcionando na Alemanha. Então, se a gente não se impor, ou seja, se a gente não disser, não, eu não gosto disso, gosto daquilo, vem alguém e multa na gente, tá? Os servos de Deus não é para se manter em política. É a opinião de Silva Carmo. Ela acha que o servo de Deus... Vamos beber uma aguinha, bora? Beber uma aguinha. Bora beber uma aguinha? Vamos? Hã? Tá tudo certo aí? Vamos conversar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Glória a Deus. Delícia. O universo foi rápido. Vamos tomar café? Bora? Vamos tomar café, Silvia? Deus te abençoe. Deus te abençoe, mulher de Deus. Quem manda aqui sou eu. Então a puíca aí, a puíca. Quem é o macho alfa, é? O macho alfa aqui sou eu. Tá tão boazinha, admitindo tudo. Que será? Não, assim, é o macho alfa, Isso é interesse político. Você está com algum interesse político em alguma verba? Em alguma verba? É aquela coisa, a última palavra tem que ser a sua. Olha. Sim, senhor. Quando a esmola é demais, você desconfia. Essa mulher está muito mansa. Meu Deus. Eu vou ser que você sabe como é que eu sou assim. Eu sei. Obrigado, o café tá uma delícia, viu? Café com rapadura, eu quero com rapadura. Tá, com rapadura. Pronto. Pastor, você já viu um político fazer coisa boa? Não existe ninguém bom para ninguém. Se Jesus viesse não existe ninguém bom para ninguém. Se Jesus viesse, o povo matava de novo. Né? Então a gente não quer dizer assim bom. Né?
não é bom. Mas o que acontece é que nós estamos nos posicionando, isso é uma opinião minha, você tem a sua. A opinião minha é o seguinte, que a gente está se posicionando de uma maneira errada. Você está entendendo? Se a gente não aparecer no cenário, tem quem apareça. A igreja nunca parou para ser perseguida, nunca parou de ser perseguida. Veja o que Lula falou recentemente. A Valdemir Salles, a igreja é sempre perseguida, né? É a culpa do mundo. Hã? Aí se o cara critica a igreja, aí você vai votar nele? Hã? Quando a gente não vota ou a gente não se mete, a gente desaparece. Né? Desaparece. A universalidade da política, você bota assim, a universalidade da política, Joilson de Assis. Eu explico para você na Bíblia, né, que a política é algo universal. Até com Deus existe isso. Deus abençoou fulano por causa de cicrano. Né? Aí eu só voto em branco, Silvia Carmo. Então você não existe. Você não existe, você não pode reclamar de nada, Silvia. Não pode. Porque você não participa. Então, se você não tem opinião lá, então não existe. Né? Então, é a questão. Se eu não voto em ninguém, eu vou reclamar de quem? Hã? Então, veja o que Platão falou sobre a política. O que o Platão falou, Valdemir? Valdemir. Então, preste atenção. A pergunta é, para a gente mudar de assunto, o cristão pode se meter em política? A minha resposta, mas eu estou ouvindo vocês, é sim. É como um remédio. Por exemplo, você não vai virar um político, um Washington da vida, que era o personagem Chicanísio. Mas você tem que se acordar, porque os lobos estão querendo os poderes. Né? Faço questão de votar para ter direito. Sim, Nilza Alves David. Eu vou, nem que eu esteja doente, eu faço questão de votar. Se eu não gosto de um, eu voto no outro. Se eu não gosto de outro, eu voto no outro. Porque eu quero existir, né? Eu quero existir. E se eu tenho o direito de reclamar, tá entendendo? E a gente tem direito de mudar. Se a gente votou e viu que a coisa afundou, não vota mais. É o poder do dedo. Eu sei que um voto não vale quase nada perante uma multidão de milhões de votos. Mas, no mínimo, a gente tem que orar, né? Tem que orar. E nós estamos vendo o poder da política, né? O poder da política. É muito grande, mas muito grande mesmo. Que nem na Segunda Guerra Mundial nós fechamos as igrejas, né? Hã? Se os caras não gostam de igreja, vá morar lá na China. Eu queria chamar todos os comunistas para ir morar na China, para ir morar lá em Moscou. Sabe por que esses caras, quando eles tiram férias, eles vão para Londres, Paris, em vez de ir para Moscou? Porque lá eles em merda é a mesma coisa. Você está entendendo? Você está brincando com o comunista, é o comunista como a sua alma. Aqui nós temos o Partido Comunista, que eu respeito, mas lá não tem Partido Capitalista. Então é uma faca só ida, né? A vida é uma política, Marcela Soares. A vida é uma política, por exemplo, porque eu beneficio uma pessoa, porque eu não beneficio outra, porque eu me dou bem. Você pega um grupo de 10 pessoas e bota num pátio. Daqui a pouco vai ter 3 ali, 2 acolá, um sozinho. Nós somos extremamente políticos, né? Somos extremamente políticos. Até nos nossos relacionamentos nós somos políticos, né? Queremos uma menina, então se a menina trabalha para a gente facilita, ela vai lá para comer pizza. Isso é o quê? É política, né? É porque a política partidária, o jogo do poder, é seco e frio. Eles bebem o seu sangue, né? Agora eu queria, assim, se os caras querem transformar o Brasil num país contra a religião, pode até conseguir, né? Porque nós é muito fraco. Nossa religião é muito fraca nisso aí, né? Mas quando a gente perceber que Deus é forte, mas assim, a turma política que prega o comunismo, eles quando vão tirar férias, eles vão tirar férias em Londres, Paris, eles não vão morar na China, porque lá eles em nada é a mesma coisa. Chega lá um político, vamos fazer greve, ele morre no cacete. Tá entendendo? Então, porque lá eles não dão margem. A China só tem um partido. Quantos partidos tem no Brasil? Só tem um partido, Partido Comunista.
né? A Moscou, quem manda ali é o comunismo. Por que você não vai? Né? Se eu sou pastor, por que eu não vou para o meio dos pastores? Se eu sou comunista, por que eu não vou para o meio do comunista? Porque lá não tem vez, só tem vez aqui entre nós. Aí o cara fica fechando igreja, querendo que todo mundo viva de cesta básica. Quanto mais depender deles, melhor. Tá entendendo? A vida é uma passagem, uma política. Eu acredito que existe até em Deus a política, né? Por causa de fulano, abençoarei cicrano. Por causa de cicrano, abençoarei fulano. Então, existe. Isso é tráfico de influência. Será que é? Tá entendendo? Hã? Na verdade, estamos sempre praticando a política desde pequeno. A gente vai dizer, mamãe, eu quero brincar de bicicleta. Aí a mamãe diz, não, vai não. Menino, vai não. Aí o guri que é sabido, e vou perguntar para papai, vou para o Superior Tribunal. Aí, papai, deixa eu andar de bicicleta? Aí papai diz, vá, mas mamãe não deixa. Aí o pai diz, mulher, deixa ele andar um pouquinho de bicicleta. Olha o tráfico de influência, o guri é esperto. Aí a mãe vai dizer, tá bom, mas só meia hora, viu? E não sai para longe não. Ó, então, a política tem tudo. Agora a política partidária, hoje, nós estamos acordando para essa realidade. Talvez, né, os crentes acordem, porque tem crente que quer que o mundo acabe, então quer morrer mesmo, que morra. Mas, enquanto nós vivemos nesse mundo, estamos sujeitos à visão política, tá? Agora, por exemplo, o pastor não vai ser um político, se for, vá, não tem problema, um pastor político seria até bom, seria muito bom, né? Por exemplo, entrou agora no Superior um ministro que é evangélico, né, e que é pastor. E a turma caiu de pau em cima. Por que não? Gente, se fulano que é ativista, fulano de tal, que é ativista não sei da onde, pode ser, e porque um pastor não pode? Que coisa é essa? Então nós estamos sendo discriminados pouco a pouco. A Igreja Católica tem que se acordar, porque ela era uma potência muito grande. No momento que a Igreja Católica perdeu o poder, lascou. Está entendendo? Mas Deus é maior que tudo. Toda a ira do Senhor vai tocar no povo para mostrar que Ele é o único. Então o povo se lasque. Está reclamando de quê? Né? A ira de Deus, pois se lasca todinho. Vai para reclamar de quê? Os crentes que mais desejam que os outros sejam destruídos é o que mais reclamam. Né? Quando bate na cabeça deles, ai meu Deus. Então assim, bem, a questão da política, eu acho assim, né, que deveria ter líderes, pastores, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre uma cidade aí, onde as pessoas trabalham, são políticos. É uma coisa, né, onde tem aquelas corridas de Fórmula 1. Né? Meu Deus, não tem crime, não tem desemprego, não tem favela. O que foi que houve com a gente? Né? Porque a gente é tão desunido, os brasileiros é tão contra eles mesmos. Né? Então, que Deus ilumine o nosso caminho. Podemos se meter sim. Né? Eu já vi crente dizendo, esses políticos só pensam em interesse. Eu fui votar em um, pedi uma cesta básica, ele não quis me dar. Tá vendo? Engraçado como é que nós queremos as coisas tão certas e quando vira um caminhão nós vamos socorrer a carga. E a gente não socorre o motorista. Né? Quantas vezes eu vi isso, hein? É verdade, o povo fica pedindo para Jesus voltar logo, fica pedindo para Deus acabar com o mundo, mas será que pedir está preparado para a volta de Jesus? Pastor, eu tenho sonhos lúcidos e faço viagem astral, não sei por que isso. Você sabe? Vamos conversar sobre isso, né? Então, a minha resposta é, eu acredito que o crente tem que se meter sim. Alguns mais, outros menos, depende do grau dessa pessoa. Eu acredito que pastores podem se meter e podem se impor também. Padres, espiritualistas, aquela pessoa que respeita a religião, respeita a fé. Se a gente começar a vacilar, essa turma vai impor. A sua igreja está fechada? Parabéns aos puicos. Vota nele de novo, aí ele fecha de vez. Entendeu? Aí eles dizem, não, o inferno do mundo, o condenado do mundo é a igreja. Eu conheço vários lugares que o cara fechou a igreja e deixou o cabaré aberto. Possa ser que as putas lá façam distanciamento social mais do que os irmãos da igreja. Né? Então, que isso, rapaz? Isso é o quê? Votaram nesses caras, então aguenta.
Aguenta. Hã? É porque, por mais que a gente fala, tem muita gente falando. O tema é, pode se meter? Pode. Como é que o camarada fecha tudo e deixa os ônibus lotados? Olha, por mais que o homem seja fraco, mas ele temendo a Deus, ele respeita. O cara que não teme a Deus, ele pode ser o cara mais tampa do mundo, mas ele vai lhe lascar. Primeiro temor que a gente deve ter é a Deus. Se o cara não respeita a igreja, né? A igreja católica, nem a igreja evangélica, se o cara não está nem tchuiu, quer implantar um sistema lá da baixa da égua aqui, então vá para lá, não vai não, né? Depois fica aqui, né? Então, a questão, você deve se meter sim. Eu acho, né? Agora assim, não é chamar pro cacete, querer brigar. Não, nem nada disso. Mas a vida é uma política, né? A gente deve fazer a política da boa vizinhança, porque eu acredito que fulano, cicrano não é o Satanás, tudo bem, mas você tem que ver o melhor para você e para seus filhos. Né? Por que os seus filhos estão sem estudar? E por que você está em casa falido, sem ter dinheiro nem para pagar a luz? E a gente pensa que, por causa de algumas enfermidades criadas e mantidas, os homens iam ficar mais humanos. Mas o quê? A roubalheira aumentou mais ainda. A culpa é de quem, gente? A culpa é da gente. Mas por que a gente bota a culpa em todo mundo e não bota na gente? A culpa é nossa, do seu dedo, do meu dedo. Vai rezar, mas a igreja está fechada, não posso nem rezar. Tome! Volta de novo, bichinho. Então, essa questão política, né? Marlon Exfield, boa tarde, Marlon. Marlon, um cheiro em você, Marlon. Já orei por você hoje, tá? Deus abençoe. Então é o seguinte, devemos ter muito cuidado. Pessoas que não estudam história, menino. E veja como é perigoso esse grupo de pessoas que querem implantar um novo sistema comunista no Brasil, tal. Eles deviam ir para morar lá no comunismo, mas não vai não. Fica entre os bestas, entre nós. Porque assim, não, fica aí, eu dou uma cesta básica para você com 5 fubá, com 3 quilos de carne, aí tu fica comendo só fubá com quilo. Olha, porque a Venezuela está ferrada. E os caras lá estão pensando que são tampa. A turma lá continua vivendo, tá? A turma da puica. Come, a barriga cheia, a pança cheia. E o povo morrendo de fome, invadindo o Brasil, comendo cachorro. Você acha que você é melhor do que o venezuelano, né? Se você fizer igual, você vai ser igual. Qualquer um da gente. Tá entendendo? Vão botar programas, né? Ter muito cuidado com a mídia. A mídia tem dono, né? E esses donos têm simpáticos, têm verbas, né? Então, eu acredito assim, para responder, para mudar de assunto, que o cristão, dentro de uma normalidade, ele pode sim e deve se meter em política sim, né? Então, você pode escolher e dar uma olhadinha. Mas se um dia o político no esfufu lascar, a culpa é da gente. Parabéns. Você que está no metrô, cheio de gente, cheirando o sovaco dos outros, sem emprego, que não pode abrir. Você que está doido para ir rezar, Ave Maria cheia de graça, e não pode entrar nem na igreja, dê obrigado ao seu político. Diga, ó, valeu boi, eu voto no senhor de novo, para me lascar. Entendeu como é a coisa? A gente é muito tchutchuca, se o político fala brabo, a gente, o rico falou babo, eu prefiro aquele que fala manso e lasca eu. Então, ok? Que o Espírito Santo de Deus nos ensine, tá? Isso depende da sua vida e a minha vida também, tá? Depende muito, muito mesmo, porque o destino de quem não gosta de política é ser dominado por quem gosta, né? Por quem gosta. Aí você vê até divergências. Uma cidade quer manter tudo aberto, mas o governador quer manter tudo fechado. Por quê? Porque ele tem o salário dele.
né? Está garantido. Garantido, ó, 4 anos. Né? Ele pode até passar 4 anos em casa, só ligando pro delivery. Delivery, entrega essa pizza pra mim. Todo mundo fechado. E a luz e a água? Fechado. É serviço prioritário. Sim, mas quando a luz e a água chegar, fique na tua, que eu estou salvando as vidas do céu. Ah, salvando? Ô, cabra salvador. É um Jesus, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça nos entendermos, né? Porque se a gente se desequilibrar, é como marido e mulher. Desequilibrou, separa. O marido começa a dizer que a mulher é safada, a mulher começa a dizer que o marido é cachorro, e um começa a arrumar defeito do outro, meu amigo. Aí quem sofre é os filhos. O casamento é uma política. Não tem coisa mais política do que um casamento. E é uma política muito reservada. Quem não é bom de política não vive com ninguém, não. Tem hora que você tem que ceder, tem hora que você tem que comprar, tem hora que você tem que ajeitar, tem hora que você tem que... É um jogo danado. O que é bom pode ser entendido como mal, o que é mal pode ser entendido como bom. A dona chefa, você também não pode abrir demais, né? Ela manda até na sua cueca, mas também você não pode fechar demais. Então, o que fazer? Saber se relacionar. Então, que Deus nos ajude e nos ilumine e ore a Deus para que Deus abençoe a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.